Quem ainda não fez o upgrade da assinatura aqui da Rural Business para acompanhar com exclusividade os alertas de mercado que apresentamos ao longo do dia, deve estar doidinho para saber. Mas e aí? O que disse o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para os preços da soja dispararem lá na Bolsa de Chicago? Pois então, meu amigo, foi uma segunda-feira eletrizante, com uma avalanche de informações que certamente não será possível detalhar por completo numa única análise. E o que a Rural Business vai mostrar hoje são os tópicos mais importantes, para depois, pouco a pouco, ir esmiuçando cada detalhe a você. Só que antes de te mostrar as projeções para a nova safra, precisamos nos gabar, porque, mais uma vez, acertamos na mosca. Há tempos, a gente vem te alertando que o mercado da soja estava de ponta cabeça, não é? E que bastava ter vivido o primeiro impasse comercial entre Estados Unidos e China, lá em 2018, para saber que as coisas não estavam normais, dando um belo indício que veria acordo pela frente. O circo foi montado mais uma vez no último final de semana para direcionar a atenção da mídia para um encontro onde, supostamente, seria estabelecida nova rodada de negociação, como se tudo já não estivesse pré-definido. E hoje acordamos com a notícia de que dirigentes chineses e americanos jogaram a toalha, chegaram a um acordo. A China teria decidido reduzir temporariamente de 125% para 10% as tarifas de importação impostas aos produtos americanos. E os Estados Unidos derrubar de 145% para 30% a alíquota sobre a maioria das compras de produtos chineses. Quer saber se isso é bom ou ruim para você que opera aqui no Brasil? Para a Rural Business, tudo vai depender de você, meu amigo. Primeiro, para ficar antenado, pois palavra de político e risco na água é a mesma coisa. Às vezes não dura tempo suficiente para sequer uma foto. E segundo, para ter consciência que este mercado da soja está nas suas mãos. É você quem pode mudar o rumo dessa história. Como sempre acontece, as primeiras projeções para uma nova safra são sempre recheadas de otimismo. E hoje não foi diferente. A área de colheita de soja lá nos Estados Unidos, prato principal deste banquete servido hoje, foi estimada em 33 milhões e 500 mil hectares, 3,9% abaixo da marca de um ano atrás. E é aqui que está a chave deste cofre. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com esta área, a produção americana de soja, a segunda maior do mundo e já em fase de plantio, pode passar de leve da casa de 118 milhões de toneladas pelo segundo ano seguido, como mostra esse estudo gráfico exclusivo. E ficar somente 1% abaixo da temporada anterior, quando foram colhidas 118 milhões e 800 mil toneladas. O que você precisa saber é que mesmo longe do recorde de 2021, para isso aí acontecer, cada hectare de soja cultivado terá que render 3.530 quilos de soja aos americanos. E sabe quando isso aconteceu pela última vez? Nunca, meu amigo, jamais aconteceu. Os Estados Unidos nunca colheram tanta soja assim. Segundo a investigação da Rural Business, o resultado do ano passado, de 3.410 quilos por hectare, é muito parecido com a média de 5 anos e ainda assim 3,3% menor que o necessário para que a produção de soja do país chegue aos níveis previstos. E mesmo a máxima de 3.490 quilos, demonstrada pela última torre neste estudo gráfico, ainda significa 1,2% menos que o esperado para este ano. Claro que a Rural Business não pode afirmar que será impossível a produção americana de soja atingir a casa de 118 milhões de toneladas, como anunciado pelo USDA hoje. Mas podemos te dizer uma coisa: anjos e santos terão que entoar a Ave Maria numa voz só para poder isso acontecer. Um outro destaque foi ver o Departamento de Agricultura já segurando a sua expectativa de exportação para não derrubar ainda mais os estoques de soja dos Estados Unidos. O que vamos combinar foi a parte mais empolgante deste relatório. No total, a Rural Business vai destacar 4 itens mega importantes, que qualquer profissional do mercado, como você, terá que ficar antenado a partir de agora.
O primeiro é justamente o que acabamos de te mostrar, a indicação otimista de produtividade anunciada pelo USDA para os Estados Unidos, que pode ficar só no papel se o clima não ajudar. O segundo é que, mesmo limitando demanda, o USDA foi forçado a mostrar o segundo ano de déficit consecutivo de produção de soja para os Estados Unidos, o quinto em 7 anos. E sabe o que isso significa? Colher menos soja que o necessário para suprir consumo interno e exportação. O terceiro destaque empolgante de hoje foi assistir de camarote o USDA já mostrar num primeiro relatório de safra que, mesmo dando tudo certo, os americanos enfrentarão a maior crise de abastecimento de soja dos últimos 10 anos. É isso mesmo que você ouviu, 10 anos. E a quarta boa notícia foi ver o USDA engolindo a seco para derrubar mais uma vez a sua previsão para as reservas americanas de soja deste ano, deixando claro que muitas surpresas podem vir pela frente. Acompanhe mais este estudo gráfico exclusivo produzido pela equipe de grãos da Rural Business para compreender o que isso significa. Logo à esquerda, é possível ver que em outubro do ano passado, o USDA dizia que os Estados Unidos teriam a bagatela de 15 milhões de toneladas de soja para virar esta safra que estamos hoje, a de 2024-25. Um mês depois, em novembro do mesmo ano, já derrubou esta previsão abaixo de 13 milhões de toneladas. E em janeiro, já agora de 2025, passou essa indicação para pouco mais de 10 milhões de toneladas. Acontece que as exportações, mesmo emperradas pela pendenga com a China, não estão dando trégua, como a Rural Business já vem te alertando. Portanto, volte ao gráfico para ver o que aconteceu hoje. A previsão voltou a cair, com o USDA já falando em estoques de passagem para os americanos de 9 milhões e 500 mil toneladas apenas, ou 36% menos do que era previsto 7 meses atrás. Tá bom para você ou quer mais? E foi este aí um dos motivos que levou o Departamento de Agricultura norte-americano a segurar sua projeção de exportação para a nova temporada. Pois se não fizesse isso, já mostraria uma situação nada confortável de abastecimento para os Estados Unidos, jogando os preços da soja ainda mais para o alto. 8 milhões de toneladas, meu amigo. É isso que o USDA já indica para as reservas americanas ao final de agosto de 2026, antes mesmo da safra estar sequer cultivada. E a Rural Business vai te pedir que corra os olhos pela história até os números de 5 anos atrás, na safra de 2020-21, quando os preços da soja explodiram no mercado internacional, lembra? Pois então, naquela época, os estoques de soja dos Estados Unidos caíram para 6 milhões e 990 mil toneladas, o que significa apenas 1 milhão de toneladas abaixo do que tem hoje. E toda esta soja, saiba você, garante o consumo americano por apenas 41 dias e já confirma a maior crise de abastecimento da última década. Faz ideia do que é isso? Pois a Rural Business vai te dizer. É muito, mas muito bom. Só que tem um porém. Quer ver essa análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado da soja hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business. Acesse ruralbusiness.com.br.